Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale, com transmissão simultânea com a Rádio 98 FM, eleições 2022, série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado, também à presidência da República. Hoje vamos conversar com Soraya Tronic, do União Brasil, que aceitou o nosso convite. Vai ser sabatinada. Hoje não terei a companhia do Jones Leiber, mas vamos ter uma conversa, um questionamento aqui, principalmente sobre questões tributárias e a plataforma de governo da Soraya Tronic. Lembramos que o programa está sendo transmitido em nossas plataformas digitais, no Facebook, no nosso site tvvalinet.com.br, no canal digital 34 e no canal analógico, canal 7. E o programa já está disponível na nossa plataforma no YouTube e transmitido também simultaneamente na Rádio 98 FM. Soraya Tronic, que prazer recebê-la, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Marconi, boa noite a todos vocês da TV Vale, que acompanham a TV Vale. É um prazer estar aqui no Painel Livre com vocês essa noite. Candidata, eu vou ter que conversar bastante sobre isso, porque a gente está ouvindo falar muito sobre o imposto único. E os impostos federais, eles são responsáveis por cerca de 60% do total da arrecadação de impostos no país. Aí você tem sobre imposto sobre importação, IOF, que é operação financeira, imposto sobre produtos industrializados, imposto de renda pessoa física, pessoa jurídica, além das contribuições PIS, COFINS e INSS. Sua proposta de imposto único se refere aos tributos federais ou pretende uma reforma ampla, uma reforma tributária ampla? Marconi, belíssima pergunta para a gente começar. A reforma tributária é o nosso carro-chefe, é a mãe de todas as reformas. E nós iremos começar pela reforma apenas dos tributos federais. Como você bem disse, dos tributos federais englobam aí os impostos e as contribuições. Mas nós excluiremos dessa substituição tributária que faremos o imposto de renda e importação e exportação. E substituiremos 11 tributos federais por um imposto só, que vai ser o Imposto Único Federal, com uma alíquota de 1,26%, que vai ser cobrado no saque ou no depósito. Então, ele vai ser feito pela movimentação financeira. Portanto, não invadiremos as esferas estaduais e municipais. Não atrapalharemos o pacto federativo. A arrecadação continuará a mesma e os governadores e os municípios não precisarão se preocupar, justamente porque nós manteremos os repasses. O que muda é a forma de arrecadar e, principalmente, aumenta a base de arrecadação. Porque hoje, quem contribui com esses tributos federais são cerca de 70% da população e isso recai sobre o consumo da população. Nós mudaremos a forma de arrecadar. Dentro do imposto digital sobre a movimentação financeira e com essa alíquota bem pequenininha, nós iremos passar a arrecadar de 100% da população praticamente. E vai ser pela movimentação financeira, algo muito mais justo. Quem movimenta mais dinheiro paga mais, quem movimenta menos paga menos. Então é essa a grande diferença, ela é simples na verdade, mas é uma proposta revolucionária que está madura para ser colocada em prática e, principalmente, ela nasceu lá atrás, Marconi, com a proposta de unificar todos os tributos, né, incluindo aí os estaduais e os municipais. Mas isso não seria agora viável, uma dificuldade muito grande de passar no Congresso, preocupação se vai dar certo ou não. Então, com essa primeira proposta, nós temos certeza, ela já está madura o suficiente. E nós teremos, inclusive, você pode ter certeza, o apoio de todos os governadores e todos os prefeitos. Candidata, já que a senhora tocou nesse assunto do Pacto Federativo, recentemente, para conter a escalada de preços, né, o governo federal acabou por reduzir a alíquota do ICMS, a principal fonte de renda dos estados. Para o próximo ano,
E isso será muito duro para os governadores. Como a senhora pensa em socorrer os estados para compensar a perda de arrecadação? Pois é, isso foi algo assim, um momento de exceção, né, Marconi? E eu não vou negar para você, eu votei a favor dessa medida, é uma medida necessária e excepcional. E confesso que não votei com tranquilidade, não. Ela me preocupa justamente porque essa conta vai chegar. Mas naquele momento em que a situação estava gravíssima, eu não tive como fugir, não colocar a população em primeiro lugar. Mas nós sabemos que essa conta chega. E não é do interesse, não é do meu interesse, do interesse meu e do Marco Sintra, do nosso governo, interferir no pacto federativo. Então, entendo que isso tem que ser equalizado. E essa questão, a proposta do Imposto Único Federal, eu acredito que consiga equalizar isso, porque o que, a priori, o desespero do governo federal seria agradar de pronto e diminuir o custo de vida, né, das pessoas. Mas o Imposto Único Federal tem o condão, sim, de diminuir o custo de vida e diminuir o preço dos produtos, consegue ajudar também para diminuir a inflação. Então, eu acho que a gente consegue equalizar tudo isso, consegue fechar essa conta, porque agora ficou só sobre o preço dos combustíveis, e aí a gente fala que estamos em deflação, mas é uma deflação que preocupa, porque ela vem exatamente de uma das medidas é uma medida que não é perene. Então, isso nos preocupa. Sobre privatizações, saúde, educação, segurança, serviços básicos. Como a senhora pensa em lidar com a questão das privatizações? Qual seria o papel regulador do Estado no seu governo? Olha, logo que começou o governo, Marconi, eu estive algumas vezes com Salim Matar, que era o secretário da desestatização, e eu sou muito favorável a isso. Porém, eu dentro dessas conversas, eu obtive informações preciosíssimas, como, por exemplo, de que o Brasil possui cerca de 600 estatais. E sinceramente, eu gostaria de ter uma radiografia melhor disso tudo. Hoje, Salim Matar não está mais lá, é uma pena, uma perda para o governo. Mas nós temos que começar por aquelas empresas, Marconi, que nos dão prejuízo, aquelas empresas que não interessam ao Estado e principalmente que servem apenas de cabide de emprego. Então, antes de tocar nas nossas preciosidades, a gente tem que começar limpando primeiro a casa. Então, eu sou absolutamente favorável, entendo que... Eu já fui e mudei muito, eu entendo que certas empresas são importantes, sim, para nós, justamente para que possa servir o povo brasileiro, e são questões de mercado estratégicas. Outras não. E aí está a prioridade do governo, que não nos abriu, né, não deu transparência a tudo isso, nós não sabemos hoje quantas tem, se dão lucros, se dão prejuízo, enfim, falta muita transparência e é essa a primeira coisa que nós iremos apurar. Vamos falar em transparência. A sua adversária, Sofia Manzano, né, do PCB, ela esteve aqui, né, nessa conversa, e ela disse que sua candidatura recebeu 700 milhões do fundão eleitoral. Isso não é muito? Isso é verdade? Sim, é verdade, é muito, mas está na lei, né? Foi determinado assim pela legislação, e a nossa obrigação é utilizar da melhor maneira possível para financiar a democracia. Então, não há nada de ilegal aí, é algo que o Congresso Nacional aprovou, e eu não era sequer congressista naquele momento. Pior do que isso é a situação que nós tivemos tempos atrás, a possibilidade de financiamento por pessoas jurídicas, e aconteceu o que aconteceu. O Petrolão, empresas financiando campanhas bilionárias de candidatos e eles devendo favor. Então, nós chegamos no momento crucial. Isso aí foi o veio da corrupção da era PT. E aí os brasileiros votaram em Congresso que modificou isso e passou a ser permitido o financiamento público de campanha
para que não houvesse amarras, para que não fosse permitido doar, pessoas jurídicas doarem para candidatos. Então, só que agora, hoje, é permitido pessoas físicas doarem para candidatos, né? Tem um limite, me perdoe aqui a minha câmera. Tem um limite, mas é permitido. E aí eu pergunto para você, mesmo essas pessoas, esses candidatos que estão recebendo doações de pessoas físicas, como é o caso do Partido Novo, que recebeu milhões e milhões de reais, eu ainda pergunto, a troco do quê, Marconi? Como que alguém vai doar milhões de reais e depois... Eu não entendo. Tem que ser muito, muito rico mesmo e ser totalmente desprendido de qualquer, sei lá, de qualquer questão. Então, tudo isso nos preocupa. Se o financiamento público incomoda uns, incomoda mesmo, mas eu entendo que tem coisas muito piores acontecendo no Brasil, nós precisamos entender como é que nós vamos financiar. Porque, caso contrário, Marconi, você sabe quem seria eleito? Só os candidatos dos governadores e os candidatos do presidente da República, que teriam as portas abertas. Como é que a gente vai ter condições de enfrentar a política? Então, eu entendo que pode ser distribuído de forma mais igualitária, mas temos também que coibir candidaturas laranjas. Isso é um absurdo. Então, temos que entrar num consenso sobre essa situação, porque é muito fácil criticar, né? Mas saiba também que é muito difícil gastar esse dinheiro, porque ele é cheio de amarras, e tem que ser mesmo, tem que ser. Ele está aqui para financiar a democracia. E, por um outro lado, quando as pessoas dizem é muito dinheiro, mas esse recurso, quando você contrata cabos eleitorais, quando você contrata pessoas para trabalhar na campanha, quando você movimenta uma campanha eleitoral, esse dinheiro volta para o mercado, ele reaquece a economia, ele dá emprego para fotógrafos, para muita gente, ele faz toda uma movimentação no mercado que não havia antes. Então, de uma certa forma, nós precisamos passar a ver isso com outros olhos e não apenas criticar. É fácil criticar. Eu gostaria que a nobre candidata me desse uma solução para tudo isso. E que ela perguntasse, antes de tudo, os candidatos que estão recebendo doações privadas, é a troco do quê? Isso que eu pergunto. É isso que eu pergunto. É a sua primeira candidatura para presidente da República. A senhora já ouviu falar no Vale do Jequitinhonha? Conhece o Vale do Jequitinhonha? O que o nosso Vale pode esperar da senhora como presidente? Olha, eu não tive a oportunidade de conhecer o Vale do Jequitinhonha, mas o que Minas pode esperar da Soraya é o mesmo que o Brasil inteiro pode esperar. Um olhar cuidadoso para as peculiaridades de cada região brasileira. E estava analisando dias atrás, muito se fala, quando a gente fala em meio ambiente, só se fala na Amazônia. Temos o Cerrado, temos o Pantanal. O Brasil é imenso e temos as peculiaridades de cada região. E, acima de tudo, um olhar cuidadoso, um olhar que não é focado somente em questões políticas. Hoje a gente vê boa parte do NACO discricionário do governo federal para investimento, indo para lugares não irrelevantes, mas que não, quando você não consegue equalizar o valor que foi para o investimento, para a necessidade do local. Então, este olhar para todos, com isonomia, mas respeitando as peculiaridades de cada região, as necessidades de cada povo, isso é essencial, porque somos um Brasil só, né? E depois que a eleição termina, Marconi, acabou sigla, acabou tudo, é o povo brasileiro, né? Isso é o mais importante. Agora, a reaquecer a economia de forma sustentável, né? Propiciar o crescimento do nosso país, propiciar, arrumar as contas acima de tudo, porque para cuidar das pessoas, Marconi, a gente precisa cuidar das contas. E por isso que a reforma tributária é essencial, é o maior presente que a gente vai dar para a população brasileira, para toda Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha e todos, vai ser uma nova economia, uma revolução na economia para colocar o Brasil
no topo que ele merece. Reforma tributária, né? Eu fico à vontade para te perguntar, mesmo porque a senhora é pós-graduada em Direito Tributário, e a gente tem observado duas propostas, uma tramitando no Senado, na Câmara. Ambas as propostas de reforma tributária focam na tributação no consumo, que acaba penalizando os mais pobres. A sua reforma, para aprovar essas que estão aí, tem alguma mudança? A gente vai continuar insistindo em tributar no consumo? De forma nenhuma, a nossa reforma tributária tira o tributo de cima do consumo, a incidência sobre o consumo. Foi o que eu disse, ela passa a ser pela movimentação financeira. Porque pelo consumo, o consumo fica totalmente injusto, porque ricos e pobres pagam o mesmo percentual de tributo, porque ele é em cima do consumo. A nossa reforma tributária vai substituir 11 tributos federais, Marconi, por um imposto só, com alíquota de 1,26%, mas ela é cobrada de acordo com a movimentação financeira. E nós temos hoje, é bom deixar aqui bem destacado e repetir, a carga tributária federal é suportada por cerca de 70% da população. 30% sonega ou está na informalidade, na ilegalidade, enfim. Cobrando pela movimentação financeira, nós conseguimos atingir 100% dos contribuintes, praticamente. É um imposto insonegável e também ele desestimula a sonegação. Muita gente sonega porque a carga é alta e eu não estou justificando isso não, tá? Não pode sonegar imposto. Mas ele desestimula porque é apenas 1,26%. E dentro ainda da nossa proposta, Marconi, o nosso pacote econômico tem os seguintes apêndices. Vamos lá, só para lembrar, a contribuição previdenciária, que é o INSS, ele está dentro dessa substituição tributária. Portanto, ele não será mais descontado na folha de pagamento, vai acabar a contribuição do trabalhador e a patronal também. A patronal significa 20% na folha de pagamento. E a contribuição na folha de pagamento para o trabalhador é de 7,5% a 14%. Portanto, olha só, quem ganha até 5 salários mínimos dentro do nosso pacote econômico vai ficar isento de imposto de renda, além, Marconi, da contribuição do INSS, a previdenciária. Você imagina o que é esse percentual que hoje é descontado na folha de pagamento, vai ficar no bolso do trabalhador. Então, isso vai reaquecer a economia. Então, olha só, a gente tira isso de cima do consumo e coloca em cima da movimentação financeira. É outra coisa absolutamente diferente do que tramita dentro do Congresso Nacional, cujas propostas ainda avançam dentro do Pacto Federativo. Por isso, a resistência de governadores e de prefeitos. E eu entendo por quê. Por isso, a nossa reforma é simples, mas é revolucionária. Revolucionária. Nós não colocaremos, não terá oneração sobre o tributo, sobre o consumo. Então, isso é importante ficar bem claro. E também, para resolver a questão do desemprego, a nossa proposta é a seguinte: nós iremos fazer uma compensação com as empresas que estão na dívida ativa. Olha só, muitas delas fazem refis, muitas não suportam pagar mais do que 3, 4, 5 parcelas e acabam ficando mesmo na dívida ativa. A nossa proposta é de compensação, compensar os débitos que estão na dívida ativa por geração de novos postos de trabalho. Então, tem tudo isso e também para os professores. Nós isentaremos os professores de imposto de renda, o que acontecia até 1964. Muita gente não sabe, mas até 64 os professores eram isentos de imposto de renda. Então, professores que estão nos ouvindo aqui, da rede pública, a rede privada, do ensino fundamental à pós-graduação, ficarão isentos de imposto de renda. Candidata, eu estou tentando entender se essa conta fecha, porque quase 60% de carga tributária.
e alterar isso para 1,26. Com essa carga altíssima, o governo não consegue fechar as contas. O INSS, com uma divulgação ampla, que ele está correndo o risco de entrar em colapso, né? O sistema previdenciário. Essa conta vai fechar com 1,26%? Vai. Esse 1,26%, Marconi, não é à toa. Você sabe, e as pessoas devem saber, o meu vice é o professor Marco Sintra. São 17 anos de Harvard, 20 anos de Fundação Getúlio Vargas. A nossa equipe econômica estuda esta proposta há muitos anos e vem trabalhando e burilando ela para que essa conta feche. Olha só, este valor arrecadado com a alíquota de 1,26% é o mesmo valor que se arrecada hoje desses 11 tributos federais. 11 tributos federais. Então, essa conta fecha porque ela não muda em nada a arrecadação e por isso os governadores e prefeitos não poderão ficar preocupados. Nossa proposta nunca foi aumentar a carga tributária, tá? Mas essa alíquota, sim, paga e mantém o que já se arrecada hoje. E você tem razão. A Previdência, por mais que tenhamos feito uma reforma em 2019, nos preocupa e essa preocupação entra dentro desta alíquota, que foi pensada exatamente para isso, tá? Então, nós temos, sim, uma equipe econômica valorosa, responsável e que vai manter a arrecadação. Manter. A única diferença é que vai passar a incidir sobre 100% da população, tá? E não mais sobre o consumo. Então, nós vamos conseguir reaquecer a economia e tudo, mas a conta fecha sim, e fecha nessa alíquota de 1,26. A nossa equipe econômica nós já está aí disposta, nós já estamos desafiando e discutindo com outros economistas, mas ninguém tem coragem de vir falar conosco sobre isso, frente a frente. Uma das questões importantes para se destacar aqui é que alguns criticam sem ler e sem saber. Obviamente não é o seu caso, eu estou adiantando aqui. Mas para as pessoas ficarem tranquilas, não é a volta da CPMF, como alguns candidatos estão dizendo. Pelo contrário, o professor Marco Sintra, que é meu vice, que foi secretário da Receita Federal no atual governo, nunca tentou implantar a CPMF no governo, nada disso, era o Imposto Único Federal. E quando ele era parlamentar, ele votou 3 vezes contra a prorrogação da CPMF. O que foi a CPMF lá atrás? Foi um engodo, foi um estelionato, porque ele foi um imposto a mais. No nosso caso, é a substituição de 11 tributos federais por um imposto só. Além disso, a CPMF era para ser provisória, virou permanente. Era para financiar a saúde, nada mudou nesse contexto. Então, não tem nada a ver com o CPMF. A única coisa que se parece é a forma de arrecadar, porque é na transação, na movimentação financeira. Mas isso é uma tendência principalmente por quê? Porque estamos na era digital, não mais na era analógica. Esse imposto não precisa ser declarado, ele é automático. Isso facilita, desburocratiza. E, além de tudo, então, essa é a única lição boa. Nós já testamos essa forma de arrecadar. Então, funciona e nós estamos muito seguros de que o Imposto Único Federal é a solução mais rápida, mais prática e mais justa para a população brasileira. Bom, a gente tem alguns minutos aqui. Eu gostaria que essa resposta fosse um pouco mais rápida para eu poder te dar mais um tempo para você fazer suas considerações finais. É a questão do seu partido, da sua eleição para o Senado ter sido ocasionada junto com o presidente Bolsonaro, no mesmo partido, no PSL, no qual a senhora foi base de apoio também. O que te fez sair do atual governo? A pergunta é o que fez o atual governo sair do partido e o que fez o atual governo abandonar as bandeiras que ele prometeu para o povo brasileiro, né? Então, Soraya, continuo no mesmo partido, continuo levantando as mesmas bandeiras que nos uniram lá atrás e que nós acreditamos tanto, Marconi. A bandeira do combate à corrupção, a bandeira da economia de mercado liberal, questões que não foram implantadas, a bandeira da transparência, o que não existe mais.
né? Então, é exatamente isso que aconteceu. Eu continuo no mesmo lugar e votando de acordo com tudo aquilo que eu prometi para a população brasileira, coerente com os meus princípios, né? Então, ele que precisa contar para as pessoas por que é que ele abandonou essas bandeiras. O combate à corrupção acabou no Brasil. Acabou. A Polícia Federal não tem autonomia e dentro das nossas propostas é dar total autonomia para a Polícia Federal e principalmente mandato para o diretor-geral da Polícia Federal, mandato de 2 anos intercalado com o da Presidente da República. Isso é importante destacar, justamente para que não haja interferência política dentro desses órgãos que devem fiscalizar, que devem investigar, esses órgãos que combatem a corrupção. Então, eu continuo no mesmo lugar e levantando as mesmas bandeiras e, acima de tudo, entregando tudo isso para a população. Ele não entregou, né? Então, é por isso que ele se afastou, ele que se afastou, ele que tem que dar essa resposta para nós. Eu estou esperando. Candidata, a gente está chegando ao final, né? Eu gostaria de te deixar o minuto final para que pudesse fazer suas considerações. Marconi, dizer para as pessoas que a eleição é algo muito sério, não é um campo de apostas. O primeiro turno nós existe justamente para isso, para a gente votar em quem a gente quer votar, em quem a gente acredita de verdade. O segundo turno é outra coisa, às vezes você tem que escolher o menos pior, e muitas vezes no Brasil é isso mesmo que acontece. Então, para que as pessoas prestem atenção, esse momento é muito sério, o Brasil vive um momento muito sério. Esses candidatos que estão liderando as pesquisas somam juntos 20 anos de má gestão e de corrupção e não trazem soluções para o povo brasileiro, não trazem propostas e também não prestam contas do que fizeram e dizem que agora vão fazer alguma coisa. Eu não entendo como essa conta pode ser que engane alguém, né? Então, eles estão brigando, eles estão tentando nos distrair, mas eu não me deixo distrair e peço para que você não se distraia também com tanta briga, com tanta confusão, porque o que nos une como brasileiros é muito maior do que qualquer questão ideológica ou periférica que possa nos desunir, né? Plantar o ódio entre os brasileiros é o maior pecado que se faz e o pior de tudo é em nome de Deus, né? Trazendo a religião para esse campo, a religião que é algo sagrado, para esse campo e levantam aí em vão o nome de Deus. Preste atenção, chega de briga e de confusão, o Brasil precisa de paz e de união, o Brasil precisa de alguém que cuide das pessoas. Para cuidar das pessoas, precisamos cuidar das contas, o que eles não fazem nenhuma coisa e nem outra. E nós temos a proposta para ambos. Muito obrigada pela oportunidade, Marconi, um beijo no coração de vocês e que Deus abençoe a nossa nação. Amém, muito obrigado, Soraya Tronic, candidata a presidente da República. Quero agradecer a você, a gente continua com essa série de entrevistas com os candidatos à presidência e também ao governo do estado. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.